O Google tá pensando nisso. Foi. Tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Hoje, depois de um hiato de 2 ou 3 semanas, voltamos com o seminário 5. O seminário de hoje vai ser dado pela Patrícia. A Patrícia era uma aluna do IME, mas agora faz doutorado nos Estados Unidos, e ela muito gentilmente aceitou dar uma palestra para a gente. E hoje ela vai falar sobre a teoria de Gauge. É isso, gostaria de agradecer a todo mundo a presença aqui e agradecer a Patrícia pela disponibilidade de falar com a gente. É isso. Eu agradeço o convite. Só para confirmar, eu falo até umas 3? Desculpa, 3 aqui. Eu falo 50 minutos? Pode ser? 50 minutos, eu acho. Acho que tá. Assim, você pode falar quanto tempo um pouco sem problema, assim. Não, tá. Pode falar quanto tempo você quiser. Não tem coisa limite. Se você parou 50 minutos, tá ótimo, 50 minutos. Tá, eu vou mirar lá nos 50, vamos ver se... Então, olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite para falar aqui. Eu só queria comentar primeiro que é muito legal poder dar palestra para o povo do IME, mesmo estando longe, ao mesmo tempo que é muito chato não poder, de fato, ver vocês, porque eu gosto muito de conhecer, assim, o meu intuito aqui é tentar convencer pessoas de que o que eu faço é legal, então, fazer isso em pessoa e poder conversar seria muito mais legal. É uma pena que eu não posso, mas tudo bem. Então, eu queria dizer para vocês qual que é o meu intuito com essa palestra. Primeiro, eu queria que vocês saíssem daqui sabendo mais ou menos o que é teoria de Gauge, certo? Então, se alguém falar para você, eu estudo coisas em teoria de Gauge, que você tivesse palavras flutuando na sua cabeça, imagens flutuando na sua cabeça, que te digam, tá bom, eu mais ou menos sei o que essa pessoa faz. Depois eu vou falar um pouquinho de teoria de Young-Mills, e como que isso se relaciona com física, porque isso aqui é física matemática e não sei o quê. E a terceira parte vem o convencimento, que vai ser um pouco menos estruturado. Eu tenho, essencialmente, uma lista de coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo, de jeitos que você pode estudar a teoria de Gauge, o jeitos que ela aparece em diversas áreas, e por que mesmo que você pense, mas talvez eu não estude a mesma coisa que você estudou no mestrado, eu não sei se eu faria isso da minha vida. Não, você está errado, porque você pode sim fazer isso. Então, eu vou começar, claro, falando, o que é a teoria de Gauge, certo? Então, em pouquíssimas palavras, de forma bem bruta assim, a teoria de Gauge é o estudo de conexões em fibrados vetoriais ou principais. Eu estou essencialmente assumindo que vocês sabem o que é uma variedade, mas se você não souber o que é uma variedade, só pensa num aberto do RN ou algo assim, e não tem problema, tá? Então, primeiro, então, eu preciso dizer para vocês o que são esses tais fibrados vetoriais, ou o que são fibrados principais. Eu vou focar um pouquinho mais em fibrados vetoriais. Eu vou dizer o que são conexões, e assim, eu espero que isso te dê alguma ideia do que se faz aqui, certo? Então, o que é um fibrado vetorial? Um fibrado vetorial é, essencialmente, você tem duas variedades E e M, certo? E você tem algo, uma projeção, essencialmente, de E para M, tá? Você diz que M é a sua variedade base. O que mais você tem aqui? Em cada pré-imagem de um ponto de M, você tem a estrutura de um espaço vetorial. E, além disso, então, em cima de cada ponto de M, você tem um espaço vetorial, e você precisa de alguma coisa que diga que isso é localmente bem comportado, certo? Essa é sempre a graça de fazer coisas com variedades e tal, certo? Então, o que mais você vai ter? Você vai ter um certo diffeomorfismo aqui.
que vai dessas fibras em cima de um seto aberto para o produto do aberto com Rn. E essa condição a gente chama de trivialidade local. Ok? Deixa eu só definir mais uma coisa e eu vou fazer uns desenhos. Okay? Então, eu tenho esse negócio, eu tenho esse fibrado, eu tenho espaços vetoriais em cima de cada ponto de uma variedade e perfeito. Então, eu sei como... E eu digo que eu dou essa projeção π que te diz como que eu caio das fibras para a sua variedade. Seria interessante saber, então, como que eu posso voltar, né? Como que eu posso ir de M para o fibrado em si. Então, a gente chama de seções do fibrado, certas funções que vão de M até E, tal que a composição π com S de x é igual a x. Tá? E eu vou denotar o espaço das seções como gama de E. Tá? Então, o que acontece aqui, certo? Então, eu tenho, sei lá, um seto aberto aqui, e em cima de algum ponto eu tenho um ponto X aqui em M, e eu tenho em cima disso uma fibra, por exemplo, de dimensão 1, espaço vetorial de dimensão 1. Se eu tenho algum vetorzinho aqui em cima dessa fibra, certo? Se eu faço π desse V, ele cai em X, tá? Porque ele é um vetor que está na fibra em cima do ponto X. E, da mesma forma, eu posso ter uma seção, eu posso ter um mapa que pega o meu ponto X e leva em V. Certo? E dá para ver que se eu pegar o meu ponto e levar na fibra e só projetar de volta, isso deveria dar a identidade. É isso que é essa condição aqui da composição 10. Tá? Geralmente, a imagem que se desenha para um fibrado vetorial é se você tem, digamos, a sua variedade base aqui embaixo, você vai ter fibras assim, você imagina várias linhas passando por cima da sua M, certo? Cada uma dessas coisas, isso aqui é o meu ponto X, isso aqui é minha fibra no ponto X, uma dessas linhas. Uma seção seria, por exemplo, uma coisa que faria assim, certo? Ele escolhe, é uma função que escolhe pontos nas fibras em cima de cada um dos pontos da sua variedade M. O π só é a coisa que projeta sempre isso aqui para baixo. Então, isso aqui é, por exemplo, S, e aqui seria S de X. Tá bom? Essa é a imagem de um fibrado vetorial. O que são exemplos de fibrados vetoriais? Eu digo para vocês de começo que vocês já se depararam com alguns fibrados, certamente. Certo? Então, por exemplo, se você tem a sua variedade produto R, projetando na variedade só a projeção na primeira componente, o que são as seções de um fibrado desse jeito? São só as funções sem infinito. Então, por exemplo, as seções desse fibrado aqui são só as funções sem infinito em M, certo? Porque a seção tem que ser um negócio que se comporta bem, ela não pode só pegar um ponto X e levar para uma outra fibra, certo? Ela tem que levar para alguém que está, de certa forma, em cima desse ponto X. Então, se eu pegar um ponto na minha variedade M e eu volto por uma seção, eu tenho que essencialmente estar em cima do mesmo ponto, mas agora eu dei um valor em R. E isso é só uma função na sua variedade, certo? Além disso, se você quer pensar em coisas de dimensão maior, fazer um desenho, por exemplo, eu tenho aqui minha variedade, aqui um pontinho,
você pode olhar para planos tangentes, certo? Planos tangentes de cada ponto da sua variedade, e então você pode escrever o fibrado tangente de uma variedade, uma certa união disjunta dos espaços tangentes em cima de cada ponto, com uma certa equivalência e topologia que você põe aqui em cima, tudo bem, tanto faz. E, interessantemente, as seções, se você olha para isso então, como um fibrado, as seções desse fibrado são os campos vetoriais em cima de E, certo? De novo, isso faz sentido, quer dizer que é uma função que em cada ponto de M associa um vetor que está, de certa forma, em cima desse ponto. E você faz isso para toda a sua variedade. Então, isso é um campo vetorial. Similarmente, se você faz isso agora para cacovetores, certo? Então, você tem um certo fibrado cotangente aqui, você faz um edgezão dele, essencialmente, né? Tem um jeito formal de escrever isso, é uma união disjunta de K multiformas lineares alternantes, ou qualquer coisa assim, enfim. O que isso te dá? O que são as seções disso? As seções desse bicho aqui são K-formas vetoriais, K-formas diferenciais, desculpa, na sua variedade. Tá? Então, é interessante porque você pode escrever vários objetos com os quais você já naturalmente trabalha em cima de uma variedade em termos de seções de um fibrado vetorial. Além disso, agora, então, exemplos que não são só objetos em cima de variedades. E, mais importantemente, por que você precisa... Qual é a diferença entre isso e um produto, sabe? Por que eu preciso dessa noção de trivialidade local? Será que não pode ser que seja sempre verdade que um fibrado é só um produto? Entre o meu espaço todo e algum RN, porque dimensão finita, tudo sempre vai ser isomorfo um RN? Não, de fato não. Então, um exemplo disso por exemplo, se você tiver um círculo, certo? E você fizer ele produto R, tudo bem, isso vai ser o cilindro e isso é trivial. Isso realmente é só um produto da sua variedade base com algum espaço vetorial em cima dele. Mas e se você olhar agora, por exemplo, a faixa de meios? Certo? E olhar a faixa de meios não como a variedade base, mas olhar ela como sendo o fibrado. Então, calma, agora a gente vai tentar desenhar uma faixa de meios. Só para todo mundo estar no mesmo barco. Isto é a melhor faixa de meios que eu consigo desenhar. Ótimo. Então, a gente tem a faixa de meios. Qual que é a ideia? A ideia é que, na verdade, a faixa de meios, supondo que ela não acaba, né? Supondo que a lateralzinha dela, né, vai para o infinito, né? Você pode olhar ela, então, como localmente, você sempre vai ter isso como sendo o produto de um intervalo, um certo intervalo no seu círculo por R, certo? Mas a questão é que localmente você sempre pode fazer isso. Você pode sempre, se você tem esse twist que você tem aqui, você pode meio que deslocar ele para o lado e simplesmente olhar para isso como sendo um produto de algum intervalo no seu círculo por R, mas você não pode fazer isso globalmente. Não é verdade que isso aqui é globalmente o círculo vezes R, porque se fosse, isso seria o cilindro. Certo? E o cilindro é outro bicho. O cilindro é um negócio assim que também projeta no S1 aqui embaixo. Então, isso é um exemplo simples de falar de que a gente não está tratando coisas que são só patológicas. Existem exemplos simples, fáceis de visualizar, mais ou menos, de coisas que não são triviais. Ok. Então, feito isso, então, ok, sabemos o que são fibrados vetoriais. São só você tem uma variedade ou um aberto, e em cima de cada ponto você pôs espaços vetoriais, você chama isso de fibras. E eu estou te dizendo que isso pode ter alguma esquisitice topológica, que o comportamento global disso não é muito bom, necessariamente. É aí que entram as conexões. Certo? Porque a questão tá bom, localmente as coisas funcionam bem e tal, mas
assim, se as coisas têm um comportamento globalmente estranho, talvez eu não consiga, por exemplo, derivar coisas, ou talvez eu não consiga me mover muito bem entre fibras, porque, no final das contas, se eu for longe o suficiente, talvez eu não saiba o que está acontecendo entre essas fibras, porque eu não tenho uma boa descrição global delas. Mais ou menos uma coisa. Então, o que é um jeito de definir uma conexão em um fibrado vetorial? Uma conexão é um certo mapa que pega campos vetoriais, que pega seções do seu fibrado e leva em novas seções do seu fibrado. A anotação é com esse nábula. Ok? Isso aqui é um mapa bilinear. E é tal que duas regrinhas. Primeiro, se você multiplicar o seu campo vetorial por uma função, ele só sai aqui para frente. E, mais importante, o que acontece se você multiplicar a sua seção por uma função? E isso faz sentido, né? Multiplicar a seção por uma função é essencialmente dizer que em cada fibra você multiplicou por um escalar. Né? Isso aqui é só a famosa regra do produto, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E de fato, é isso que é para uma conexão ser, é para ela ser algo tipo uma derivada de seções, né? Então, note, é uma derivada direcional, né? Você está escolhendo um campo vetorial, quer dizer que em um ponto você escolheu um vetor que aponta em alguma direção e você quer saber como que eu derivo, de certa forma, uma seção nessa direção. Então faz sentido. Eu escolho uma direção, eu pego uma seção, eu tenho uma seção nova. É isso que é derivar. Então, duas coisas importantes aqui. Uma, só anotar isso, elas permitem derivar seções. E outra coisa é um negócio que se chama transporte paralelo. Ok, o que é transporte paralelo? Transporte paralelo é a ideia de que se você tem a sua variedade base aqui, M, e você tem um certo caminho em cima dela, e bom, isso é só um caminho, são só uma coleção de pontos, em cima de cada ponto desse caminho eu tenho fibras, certo? E eu quero algum jeito mais ou menos canônico de decidir se eu começar em algum lugar nesse caminho, numa das fibras, e agora eu começar a ir pelas fibras de alguma forma por cima do caminho que eu tenho na minha base, eu quero que isso tenha algum bom comportamento com a conexão que eu escolhi. Né? No caso, você quer que uma derivada seja zero, eu acho. Você quer que, por isso o nome paralelo, você quer que ele seja, de certa forma, paralelo ao caminho que está aqui em cima, você não quer que ele seja muito louco. Isso aqui, o jeito que você pode fazer, isso aqui depende da escolha de uma conexão. Inclusive isso é importante. As conexões são jeitos de derivar, você pode escolher conexões. Você tem muitas conexões possíveis em um dado fibrado. Se o seu fibrado for o próprio produto, você tem a derivação normal, do jeito que você está acostumado, mas você, mesmo assim, pode escolher jeitos mais estranhos de derivar. Então, você pode olhar para isso não como uma escolha de derivadas, mas como toda uma coleção de objetos que te dão jeitos possíveis de tomar derivadas de seções. É assim que eu gosto de pensar nisso, porque o que eu fiz foi estudar espaços de conexões. Então, isso aqui representa, de certa forma, uma escolha que você fez, tá? Então, se você já fez, para quem já fez um curso de geometria diferencial, na graduação mesmo, vocês provavelmente reconhecem termos desse tipo, porque quando você olha para o fibrado tangente, você faz essas coisas de derivada covariante, você tem transporte paralelo, mas lá você tem
uma conexão que é mais canônica de algum ponto de vista, que é a conexão de Levitard, certo? Você impõe uma conexão, uma condição a mais que ela satisfaça, no caso que ela não tenha torção, e então você tem uma escolha boa de conexão, mesmo que o seu fibrado não seja trivial. Então, isso aqui é o que se estuda em geometria riemanniana. São variedades quando você trabalha com coisas desse tipo. Ok. Então, qual que é a ideia de novo? A gente tem fibrados. Fibrados são uma variedade com espaços vetoriais em cima de cada um dos pontos. E isso pode se comportar de forma estranha. A conexão te diz um jeito de navegar essa estranheza, essas... eu chamo de twists, eu não consigo pensar em jeito em português de falar isso, mas essas torções aqui na torção. Enfim, a conexão é um jeito de você escolher como que você navega isso, ou como você navega as fibras, ou como você deriva seções. Ótimo. Então, localmente, essas coisas têm expressões que podem ser interessantes e que dão algumas notações que são canônicas na área, que aparecem bastante, mesmo que talvez elas não façam sentido à primeira vista. Então, duas coisas. Primeiro, localmente, quando você está olhando para uma trivialização local do seu fibrado, ou seja, localmente quer dizer que eu estou olhando para um produto. Eu estou olhando para o fibrado como se ele fosse um produto, porque eu posso fazer isso. Eu disse que fibrados têm essa propriedade de que localmente eles parecem um produto. Então, localmente existe uma base local de seções. Certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso pegar uma seção definida nesse aberto, eu posso escrever ela como uma soma de certas funções com valores em R e essas seções. Quer dizer, né? Quer dizer que cada um desses objetos, aliás, essa coleção te dá em cada ponto uma base do seu espaço vetorial. Certo? Então, se em cada ponto você tem uma base do seu espaço vetorial, agora então você meio que pode escrever toda a seção dessa forma aqui. Se você escreve isso, o que acontece agora quando você age com uma conexão em cima de uma seção escrita dessa forma? O que acontece é que você tem esta fórmula aqui. Se você faz a conexão na direção x de uma seção S, é a soma das derivadas de SI, as derivadas desses coeficientes SI. Olha para isso aqui como uma forma, vezes x, bom, ou se você preferir, se não tiver, não gostar de uma forma, isso aqui é a derivada xSI, isso dá mesmo. Okay, então, isso aqui são funções vezes essa base, mais a somatória agora de SJs, AIJ, X, E. Ok. Certo. Surge um negócio desse tipo. Então, o que é esse AIJ que apareceu aqui? Esse AIJ, cada um deles, cada AIJ é uma unforma em N. Desculpa, se alguém... Eu percebi que eu vou falar um monte de unformas. Uma unforma é um objeto que pega campos vetoriais e transforma em funções. Okay? Então, você junta um campo, você pega com uma unforma, você tem uma função. Então, isso faz sentido aqui, porque você pegou uma unforma, você pegou um campo, isso aqui é uma função, então aqui é só algum coeficiente, que é uma função, vezes a sua base, isso aqui também é algum coeficiente, vezes a sua base. Tá, então, isso aqui é uma seção. Então, estou dizendo que cada um desses é uma unforma, e um jeito interessante de colocar isso também é pensar em A como sendo uma matriz de unformas. Ok. E, além disso, escrever isso dessa forma é um dos jeitos que você pode interpretar uma notação muito comum, que é dizer a derivada covariante de uma conexão
relacionado a uma conexão A, às vezes você escreve como D mais A, certo? Eu já vi isso várias vezes. Você escreve assim, e aí você fala, tá, mas isso é tipo a derivada exterior, e aí eu vou somando uma matriz de formas, o que diabos é isso? Um jeito de você olhar para isso é exatamente assim, você imagina isso agindo em um vetor coluna de seções escritos nessa base, certo? Então, o D age em cada componente e o A age como sendo realmente uma matriz vezes esses vetorzinhos e ele vai agir no campo. Ok. Isso aqui é uma notação comum e isso é um jeito de interpretar essa notação. Mais do que isso, eu quero convencer vocês de que é natural pensar em matrizes de formas. Isso não é um conceito estranho, certo? Por quê? Porque agora eu vou começar a falar de matrizes de formas. Certo. Então, de novo, fibrados, objetos que têm espaços vetoriais em cada ponto da variedade, conexões navegam a estranheza topológica que você tem em cima desse negócio, e você pode escrever essas conexões como derivadas, e em particular você pode escrever elas nessa forma estranha, que é essencialmente algo do tipo a sua derivada normal, canônica, como você esperaria, mais algo que desvia dela, que é uma matriz de formas. Esse é um jeito de enxergar isso. Vamos falar de fibrados principais. Vamos falar, eu quero dizer, eu vou dar as definições mais ou menos rápido, porque eu acho que isso é uma coisa um pouco mais abstrata e não dá para explicar tão bonitinho. Mas para vocês saberem que essas coisas aparecem. Principalmente porque aqui fica muito explícito uma coisa importante, que é a ação de um grupo de Lie. Então, o que é um fibrado principal? Um fibrado principal é um certo grupo G, agindo em uma certa variedade P, que se projeta na sua variedade M. Ok? Duas coisas importantes aqui são que essa projeção se comporta de forma boa com a ação do grupo, eu já explico, e que isto aqui também é localmente trivial. Ok, então eu tenho, de novo, algo que está, de certa forma, em cima de uma certa variedade base M, mas agora eu tenho a ação de um grupo em cima disso. E o que eu estou dizendo, novamente, esse pi, essa projeção vai me dar fibras, ok? Isso aqui é sobrejetor. Mas eu também estou dizendo que a ação do grupo não me tira da fibra. É isso que essa primeira equação quer dizer, que se eu tenho um ponto P em cima da minha variedade P, certo? E agora eu escolho algum elemento do meu grupo G e eu ajo com isso em cima de P, isso continua na mesma fibra, porque a projeção segue sendo a mesma que ela era antes. Ok. Então é uma ação de grupo que é bem comportada com as fibras. E além disso, isso aqui é só um jeito de escrever algo similar ao que eu escrevi em cima, que é que localmente... desculpa, deixa eu só... O Alberto Gene. Pronto, localmente isso aqui se parece com um produto, mas agora as minhas fibras não vão ser espaços vetoriais, elas vão ser grupos, certo? E isso aqui é um grupo de Lie, tá? Porque isso aqui tem que ser bonitinho, tem que ser variedade também. Ok. Então, e um comentário rápido, que eu não tinha pensado em fazer, mas que agora percebi que é importante. Eu disse que você pode estudar essas coisas tanto em fibrados vetoriais quanto em fibrados principais, porque você meio que pode ir de um para outro, ok? Existe um jeito de, dado o fibrado vetorial, você define um fibrado principal, e dado um fibrado principal, você define fibrados vetoriais associados, ok? Você pode fazer esse jogo, mas eu não vou dar tempo de realmente falar sobre isso hoje, porque tem todo um negócio com representações, tá? Então, vou deixar isso quieto. Então, mas a questão é que você pode, se você quiser, pensar nisso como dois lados de uma moeda, como se você estuda suas conexões em um lado ou em outro, dependendo do que for mais conveniente para você, talvez, ou de que propriedades específicas você quer trazer à tona, ok?
Então, certo. Então, o fibrado principal é esse objeto aqui, agora é um fibrado de grupo. Ok? O que é esse A caligráfico que eu coloquei aqui de P? Isso aqui é o espaço das conexões em P, onde uma conexão em P é uma forma em P com valores na álgebra de Lie de G, do seu grupo G, com duas propriedades importantes. Uma. Calma, deixa eu primeiro escrever, eu já explico. A conexão, isso quer dizer que essa forma em. Primeiro, uma forma em P com valores na álgebra de Lie. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sua forma, quando ela se deparar com um campo vetorial, ao invés dela te dar uma função a valores reais, ela vai te dar uma função a valores na álgebra de Lie. Tá? Isso é essencialmente o que isso quer dizer. Então, em um ponto, e olhando para isso, Pexi é um jeito de você escrever um vetor vertical, tangente vertical ao seu fibrado principal. Por que isso faz sentido? Porque se as fibras... Sim. Alô? Pietro? Oi, desculpa, você me ouvindo? Tô. Desculpa te interromper. Você se importaria se eu deixasse o iPad de lado? Porque eu acho que fica maior tudo. Não, vamos ver. Em vez da vertical. Fica melhor assim? Eu acho que para mim fica bastante melhor. Tá. Muito obrigado. Sempre... Aí só dá um zoomzinho. Você quer o quê? Zoom? Isso, aí. Tava ruim de ler, gente, foi mal. Tá, ok, vamos. Não, tranquilo. Só que agora tinha várias informações aí, era bom também. Sim, eu vou falar com mais calminha em cima delas, mas sim, vocês têm razão, desculpa. Ok. Certo, então, uma conexão é uma forma no seu fibrado principal. Geralmente eu vou chamar o P, eu vou dizer que P é o fibrado principal, tá? É o espaço total, sei lá, tanto faz. P é uma forma em P, ou seja, ela pega campos tangentes a P e ela te dá essas funções com valores na álgebra de Lie. Ok. Então, se você tem alguém na sua álgebra de Lie, o que uma conexão faz de interessante? Quer dizer que em um dado ponto, no meu espaço P, ela vai pegar vetores que são tangentes verticalmente, tangentes às fibras de P, e vai te dar alguém na álgebra de Lie de uma forma muito específica. Calma, talvez um desenho aqui ajude um pouquinho. O que eu estou dizendo é, se eu tenho a minha variedade base M aqui em cima, eu tenho P, e digamos que em cima de um certo ponto X aqui, eu tenho sei lá, isso aqui é uma fibra, e isso aqui é isomorfo a G, certo? É o seu grupo. O que eu estou dizendo é que se eu tenho vetores que são tangentes a P dentro de uma fibra, certo? Então, ele não sai, sabe? Ele não está se movendo de uma fibra para outra. Ele está dentro de uma fibra, isso quer dizer ser um vetor tangente vertical, nesse caso. Você pode olhar para isso como sendo algo tangente ao grupo de Lie em si, e, portanto, você pode olhar para isso como sendo algo tangente à identidade no grupo de Lie, e você pode, então, pensar nisso como alguém na álgebra de Lie. Então, a ideia é que, para vetores que estão tangentes só na fibra, do seu fibrado principal, a conexão vai essencialmente te devolver quem na álgebra de Lie se parece com esse vetor tangente. Ok? A outra coisa, eu escrevo assim, de -1 a P de V
G. Isso aqui é essencialmente dizendo que ele é equivariante. Então, se você agir com um grupo G em cima do seu ponto na variedade P e em cima de um certo vetor tangente a P, assim, certo? Então, você tem um ponto em P, você tem um vetor tangente a ele e o grupo age em cima disso, de forma que você mudou qual é o seu ponto, agora é o seu ponto PG e você tem um vetor VG. O que isso está dizendo é que você pode... e isso é a mesma coisa que você agir com o seu grupo no seu ponto e vetor originais. Porque isso é só uma condição que diz que a conexão se comporta bem com a ação do grupo em cima do fibrado. Então, ela é equivariante, G equivariante, é o jeito que se chama isso geralmente. Ok. Então, esse objeto estranho é uma conexão, e esse aquele gráfico P é como eu denoto o espaço das conexões em P. Tem jeitos interessantes também de olhar para isso, que eu acho que entram bem no jeito que eu gosto de pensar nisso, de que conexões são um jeito de você entender, ou de você... Não esqueci a palavra que eu usei. Se você tem um negócio que é topologicamente estranho, a conexão te dá uma certa escolha de como deixar isso menos estranho. Desculpa, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que um objeto desse tipo, uma forma desse tipo... Não, desculpa. Primeiro, em cima de... Quando você olha para o espaço tangente do seu fibrado principal, você tem esse certo fibrado tangente vertical que eu disse, que é essencialmente os vetores que são tangentes às fibras. Mas agora, quando você olha para os vetores que são tangentes a P, mas não às fibras, certo? Eles, de certa forma, estariam mudando de fibra. Digamos que você quisesse escrever isso como uma certa soma direta TVP, sendo... se você quisesse escrever o seu espaço tangente a P como sendo uma soma de espaços verticais com um espaço horizontal. A questão é que não tem um jeito canônico de você escolher quem é o espaço horizontal. Então, não tem um jeito canônico, de novo, de você escolher meio que como que você anda pelas fibras, certo? E a conexão te dá isso. Inclusive, você pode definir conexão como sendo uma distribuição horizontal no seu espaço tangente a P. E a saber como você tira isso desse A, que é uma on-forma, você olha para o kernel dela. Certo? Porque isso faz sentido, certo? Se ela é uma coisa que pega campos vetoriais, pega vetores tangentes, o kernel dela justamente define um certo subespaço de espaços de vetores tangentes. Ok. Então, você acabou de falar que o kernel, então, determina essa sua forma na álgebra de Lie? Isso você pode definir a conexão como a coisa horizontal, e parece ter uma relação, né, entre as conexões e os espaços horizontais. Sim, eu posso escrever isso aqui se quiser. O kernel de A. Pega? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A relação entre os dois jeitos de ver isso é essa aqui. Então, se você tem um jeito de escolher esse subespaço horizontal do seu espaço tangente, olhando para o kernel da sua on-forma. E isso determina a on-forma? Tipo... Se eu escolher se tiver uma escolha de espaços horizontais, isso determina a minha... Eu quero dizer que sim, mas eu nunca pensei nisso, na verdade. Mas eu quero dizer que sim, porque isso me parece que faria sentido, porque eu peço mais propriedades da minha conexão, então isso é uma definição levemente rígida de alguma forma, né? Mas eu não sei, na verdade, não vou perguntar. Eu acho que sim. Tá. Calma. Deixa eu seguir em frente, porque eu tenho, pouco tempo e muito mais coisa que eu queria falar. Meu Deus do céu.
Tá, calma, vamos tocar o barco, então. Seguinte. Ok, então eu tenho conexões no meu fibrado principal, ok? Que eu chamo dessas waveforms. E tem essa coisa que se chama a curvatura de uma conexão. Eu vou só definir ela aqui, então f de A é essa coisa que eu chamo de curvatura, como dA mais meio de um certo bracket com um edge. Ok, agora o que essa notação quer dizer, e ela também aparece bastante, é que eu estou tomando o edge dessas formas, certo? Porém, os coeficientes vão ter valores na álgebra de Lie. Então, quando eu for juntar eles, eu vou ter que tomar um certo bracket de Lie aqui. Eu não posso só multiplicar eles e tal. É isso que essa notação quer dizer. E a curvatura é essencialmente um jeito de você medir o quanto que a sua conexão desvia de ser uma coisa flat, certo? É uma coisa que é não estranha, tá? Se você está olhando para a conexão, por exemplo, como derivadas, ou como espaços horizontais, ou algo nesse sentido, a curvatura te diz o quão longe a sua conexão está de representar a derivada do jeito que você está acostumado. Essencialmente. Tá? A curvatura é uma medida dessa estranheza da sua conexão. Ok. O outro objeto importante que dá o nome da coisa aqui é o que é o grupo de gauge. Tá? Então, esse G caligráfico de P é o grupo de gauge. O grupo de gauge, essencialmente, são só os automorfismos de P, ou seja, os diffeomorfismos da variedade P que preservam as fibras, certo? Então, você não muda as fibras de lugar. Se você fizer a projeção, você ainda vai cair em cima do mesmo ponto M, mesmo fazendo esses automorfismos. Okay? Isso aqui é o grupo das transformações de Kate. Ok, e note, isso é um grupo. Você pode compor esses diffeomorfismos e você também pode escrever, inclusive, várias equivalências para essas. Existem vários jeitos equivalentes de olhar para conexões e para essas transformações de gauge, mas o ponto importante é só que você consegue colocar a estrutura de grupo nesse espaço de automorfismos. E qual que é a graça desse negócio? É que o grupo das transformações de gauge age no espaço das conexões, certo? Então, as transformações de gauge não só agem no seu fibrado, mas elas agem de forma interessante nas conexões. Elas mudam as conexões de uma forma interessante. Como? Então, se eu tenho uma certa transformação de gauge e uma certa conexão, então eu escrevo a ação de uma transformação de gauge da seguinte forma: U menos 1 a U mais U menos 1 deu. O que isso quer dizer? O que essa notação quer dizer lembrando, isso aqui é uma coisa com valores na álgebra de Lie. Então, isso aqui é uma coisa que eu não sei se é assim nas outras áreas, mas é coisa de geômetra, tem todas as identificações, você escreve negócios, quer dizer, se você avaliasse isso em um ponto e blá blá blá, isso aqui seria alguém na álgebra de Lie, então isso aqui é só a ação adjunta do grupo de Lie na álgebra de Lie, certo? Enquanto isso aqui é só realmente uma derivada e isso é só a ação de um objeto do grupo em cima desse objeto aqui. Ok. E além disso, uma transformação de gauge também age na curvatura de uma conexão, exatamente da forma. Então, primeiro, isso aqui é da forma que se gostaria, né? Que a transformação de gauge aplicada na curvatura é a mesma coisa que a curvatura da transformação aplicada na conexão, certo? E isso tem uma forma bonita que é só U menos 1 FA, que é só uma conjugação aqui também, uma ação adjunta. Ok.
Vamos muito rapidamente voar sobre teoria de números. Ok, qual que é a graça disso? Qual que foi a graça disso para mim quando eu comecei a estudar? Por que eu comecei a estudar isso? Porque eu vim da física, ok? Eu me formei em física na graduação, no IF, e eu queria muito estudar a matemática por trás das teorias quânticas de campos. Essa era a ambição da minha vida. E eu descobri que tinha esse negócio chamado teoria de Gauge, na física. E então eu fui estudar isso na matemática. Qual que é o protótipo disso? Qual que é o jeito mais bonitinho de ver isso? É o eletromagnetismo. Então, se você tem campos vetoriais E e B, certo? São seu campo elétrico e seu campo magnético. Eles dependem do espaço do tempo e eles são coisas com valores em R3. Uma coisa que você aprende na física é que você pode escrever esses campos, você pode escrever o seu campo elétrico como sendo menos o gradiente de uma coisa escalar, menos ΔT, calma, e o seu campo magnético você pode escrever como um rotacional, onde φ e A são campos, potenciais, desculpa, não campos. A gente chama isso de potenciais. Certo? O φ é um potencial escalar, A é um potencial vetorial, e você consegue funções tal que você pode escrever os seus campos dessa forma. E o que é legal aqui? O legal aqui é que você pode modificar esses potenciais de uma forma que você não modifica os campos. Como você faz isso? Se você pegar o seu φ e você somar uma derivada, ou você pegar o seu A e você também somar um gradiente, se você agora plugar isso aqui nas suas formas para os campos, não vai mudar o formato, porque você vai acabar aqui com um rotacional de um gradiente, vai dar zero, coisas nesse sentido. Isso não muda os formatos do campo. Em particular, não muda os formatos das suas equações de Maxwell, certo? O que você faz com esses campos na física é você escreve equações diferenciais ou integrais para eles, que são as equações de Maxwell. Então, o que eu estou te dizendo é que você pode escrever os campos em termos de certos potenciais, mudar os potenciais de forma que a física não muda. Agora, você pode reescrever isso um pouquinho melhor na matemática. Você pode agora pegar isso tudo, você pode escrever o seu campo elétrico e o seu campo magnético como formas diferenciais. Você escreve esse campo eletromagnético, que agora é uma 2-forma diferencial, é a junção desses dois. E você vai ter de novo que você pode escrever esse F como sendo a derivada exterior de um certo A. Certo? Para dar a mesma coisa, você vai querer escrever que o seu A é menos φ A dos anteriores. Certo? Se você escrever assim. Ok. Onde A é uma uniforma. E, além disso, se você fizer... se você mudar A para um ativo que seja A mais DF, então isso aqui é só uma função sem finito, isso aqui é uma forma diferencial, você só somou uma forma diferencial, isso, de novo, não vai mudar o seu campo, porque você vai ter aqui D ao quadrado, que é zero. Ok? Isso é um fato sobre derivadas exteriores. Então, de novo, você consegue reescrever isso de uma forma um pouco mais compacta, com formas diferenciais, e você, de novo, tem, então, o seu campo, e você tem um certo potencial, e você pode modificar esse potencial de uma forma que não modifica o campo. Nessa notação nova, você pode também escrever as equações de Maxwell como da seguinte forma. Você pode escrever que df igual a zero e d estrela f igual a zero.
onde essa estrela aqui é a estrela de Rod, é uma coisa que age sobre formas diferenciais. Caso alguém ligue para isso, eu estou tomando o vácuo aqui. Você deveria ter aqui, eu acho, uma corrente. Ok. Calma. Então, perfeitamente. Então, pegamos o eletromagnetismo, reescrevemos com formas diferenciais, e eu tenho essa coisa que modifica os campos, mas não modifica, modifica o potencial, mas não modifica os campos. Na física, isso aqui se chama uma transformação de Gauge. Ok? Então, da onde veio a ideia de fazer teorias de Gauge mais gerais? É essa ideia de você escrever coisas com uma certa simetria, ou talvez de jeito um pouco mais exato, uma certa arbitrariedade nos seus potenciais que não mudam a física. Ok. E agora, note que a gente estava falando de conexões sendo um-formas, note que a curvatura é uma dois-forma. Aqui eu tenho um potencial como uma um-forma e eu tenho campos como dois-formas. E isso vai dar onde você talvez ache que isso vai dar. Quando Young e Mills, não vai dar para ler isso aqui mesmo, tá? Isso aqui eu só queria mostrar o paper. Quando o Young e o Mills olharam para essas transformações de Gauge no eletromagnetismo, elas já eram bem conhecidas e eles queriam generalizar isso para coisas que não fossem o eletromagnetismo. Eu não saberia dizer agora, eu acho que era a força forte. E então, o que eles fizeram? E por que eu gosto de mostrar isso? Deixa eu só muito rapidamente reescrever aqui. O que a gente tinha? Eu disse que você poderia escrever uma derivada covariante como D mais A. É um jeito de você representar a ação da sua conexão. Eu também disse que a ação de uma transformação de Gauge em uma conexão tem esse formato bonitinho aqui. Eu também disse que a ação em cima da curvatura é só essa conjugação. Ok. Agora, observem comigo o paper do Young e do Mills. A primeira coisa que eles fazem vamos fazer uma analogia com o eletromagnetismo, e eles de alguma forma concluem que eles precisam adicionar um termo nas derivadas, certo? Então, cá temos eles descobrindo conexões e derivadas covariantes. Eles fazem algumas contas, eles usam isso aqui, e eles concluem, então, que uma transformação de Gauge nesses campos, e eles estão chamando isso de spin isotópico, tem que ter esse formato, que é exatamente o que eu disse que é uma transformação de Gauge em cima de uma conexão. Uma certa coisa conjugada aqui em volta, certo? Vezes o seu campo, mais, de novo, um negócio conjugado, porém com uma derivada aqui. Ok? Então, aqui é uma transformação de Gauge do seu campo. E eles seguem, então, e falam, bom, vamos definir agora, então, em analogia com o eletromagnetismo, porque no eletromagnetismo se sabia que você podia juntar o campo elétrico e magnético em um tensor eletromagnético. Então, eles, de novo, escrevem um certo tensor, como sendo com as componentes desse campo. Se você se der um trabalho um dia, isso aqui é exatamente a fórmula em coordenadas para a curvatura de uma conexão, certo? Se você chamar a sua conexão de B e escrever a curvatura dela, isso aqui é o que sai. Eles falaram, perfeito, então agora se eu chuto que isso aqui é o que o meu campo tem que ser, eu tenho uma função bonitinha para a transformação de Gauge desse campo, que é só, de novo, o que a gente viu que é a transformação de Gauge da curvatura de uma conexão. Certo? E aí eles ainda chegam e falam, olha, se eu tivesse olhado para outras funções simples, mais simples do meu campo do que esta aqui, eu não teria tido uma transformação de Gauge tão simples. Então, por completa analogia com o eletromagnetismo, por chutes educados, eles descobriram a teoria de fibrados e conexões na física. Ok? Que é brilhante.
certo? E, então, então, finalmente, o que é a equação de Young-Mills? A equação de Young-Mills é justamente a generalização não abeliana do eletromagnetismo. Não abeliana porque no eletromagnetismo eu escrevi que o meu campo era só esse dA, certo? Por que isso? Porque aquele termo que eu tinha em brackets sumiu, certo? Daqui que vem essa coisa não abeliana. Então, nesse contexto, a equação de Mills é dA estrela, FA igual a zero, muito similar ao D estrela F que a gente tinha no eletromagnetismo. No caso do eletromagnetismo, aquilo são as equações de Maxwell. Bom, eu tinha mais coisa para falar, mas eu já falei bastante. Eu não sei como vocês estão de tempo. Eu nem convenci vocês a estudar. Me digam. Não, isso aqui é muito legal. Primeiro que os caras, independentemente, né, fazem toda uma teoria matemática que possivelmente já existia. Ainda tem uma bom, acho. Já existia, assim. E tem uma bom que ainda acha que a matemática foi inventada, né? Olha só. Fala dos instantâneos. Desculpa, o James tá mandando mensagem. Mas, assim, eu não tenho nenhum problema com o tempo. Eu acho que se você tiver vontade e disposição e tempo, pode continuar. Mas, assim, fica com você. Se você estiver apertado aí, pode. Não, eu tô tranquila. Eu quero falar mais. É só que. Por favor, É, fale. eu acho que se você ficar, sei lá, com a consciência pesada de terminar, eu acho que talvez você possa fazer, tipo, você vai, pula essa parte, Uhum. tipo, termina o que você gostaria de falar e depois volta, se for o caso, não sei. Eu que você Ela preferir. falou que queria te falar, Vitor. Então, acho que se ela quer falar, vamos deixar ela falar, por favor. Na verdade, a menos de um comentário aqui sobre os instantons, eu não pretendi realmente escrever muito nessa parte do por que eu acho que é válido estudar. Eu tenho. É mais uma conversa, eu tenho uma lista de coisas que são legais. Então, calma, deixa eu só falar dos instantons rapidinho, porque eu acho que é uma coisa interessante. Qual é dos instantons? O que é esse caso especial? A questão é que você tem essa equação aqui, isso aqui dá uma IDP não linear, certo? Mas você pode olhar para um certo caso especial em que você diz que a estrela de Rod da curvatura é mais ou menos a própria curvatura. Isso aqui se diz a sua conexão ser autodual ou anti-autodual. E isso aqui tira a não linearidade da sua equação. Então, é um negócio mais fácil de tratar, mas a coisa interessante dos instantons é que foi no momento que começaram a olhar para instantons que os matemáticos acharam essa teoria. Os matemáticos já sabiam o que eram fibrados, já existia essa coisa chamada a teoria de conexões em fibrados, não sei o quê. Mas foi a partir do momento que os físicos começaram a se interessar por esses objetos que eles chamavam de instantons, que tem essa cara bonitinha matemática, que o negócio engatou junto com a matemática e os matemáticos começaram a trabalhar junto. Então, e aqui é mais ou menos onde começa, para mim, a história do porquê que vale tanto a pena estudar esse negócio, porquê que eu acho muito bonito. O comentário rápido sendo exatamente que se você faz qualquer coisa entre topologia algébrica, representação de teoria de representação, geometria algébrica, geometria complexa, análise geométrica, você gosta de topologia de dimensão baixa, se você gosta de geometria simplética, geometria de contato, se você gosta de teoria de números, gente. Qualquer uma dessas áreas você consegue achar uma relação com teoria de gauge. Grafos, tem grafos também. E nós, tem muita coisa. Tem categorias também. E o ponto sim que eu acho muito relevante, se alguém precisar ir embora, pelo amor de Deus, o que vocês precisam assistir. No YouTube, vocês assistam palestras de
Patrícia, eu acho que travou muito aqui pra mim, todo mundo. Ou eu no caso, queimadíssimo da conta dele. Deu pra ver o que você escreveu, mas assim, a sua fala ficou totalmente travada. Se puder repetir Tá. só o que você falou no YouTube que você escreveu, né? Desculpa. Eu tô falando que se alguém precisar ir embora e você for tirar uma coisa, se você achou minimamente interessante e quiser ver alguma coisa na sua vida sobre isso, eu disse, pesquisem no YouTube a palestra plenária do ICM de 2018, do Thomas Murphy e do Peter Kronheimer. Isso é super recente, certo? Super atual, super importante, foi uma plenária do ICM, e eles estão falando sobre como você usa a teoria de Gauge, essas coisas de conexões em fibrados, como que você usa isso, na verdade, como uma caixa de ferramentas para provar teoremas em outras áreas. E aí eles acabam essa apresentação com uma coisa que é bizarra, que é eles te dizem que você pode... eu não sei se já deu em alguma coisa isso, porque agora já faz uns 3 anos e eu queria muito saber, mas eles têm uma proposta de como que você prova o teorema das 4 cores de grafos usando teoria de Gauge. A saber, o teorema das 4 cores é aquele famoso teorema que a gente tem provas por computador, mas não uma prova que alguém sentou e escreveu. Então, se eles conseguirem isso, quer dizer que a demonstração do teorema das 4 cores, que não é assistida por um computador, vai sair da teoria de Gauge. Tá. Ok. Bom, isso, assim, isso é eles dão essa palestra lindíssima sobre isso, que tem bastante topologia. Ok. Agora, se vocês estão com um pouquinho de tempo, eu posso falar um pouquinho, eu poder falar um pouquinho mais, deixa eu ir com um pouco mais calma, então. Voltando para os instantons. O que aconteceu? Lá por 1900, o Young e o Mills descobriram essas equações deles lá por 1954. E isso ficou meio que na obscuridade por um tempo, para os físicos e para os matemáticos, até os físicos começarem a falar de instantons por volta de 1970. Quando isso aconteceu, alguns matemáticos muito famosos, o Atiyah, o Michael Atiyah e o Isidore Singer, começaram a olhar para o espaço dos instantons, então o espaço de soluções desta equação aqui. Uma coisa que eles quiseram fazer foi estudar qual que é a dimensão desse espaço de soluções, módulo a ação das transformações de Gauge. E aqui já começou a aparecer matemática muito interessante, porque, primeiro, eles e outros usaram coisas de geometria algébrica para reescrever o que são instantons em termos de certos tipos de fibrados vetoriais holomorfos. E continuando nessa linha, eles chegaram a propriedades de coisas algébricas. Então, eles transformaram o problema de qual que é a dimensão desse meu espaço primeiro em um problema de álgebra linear. Eles deram uma solução explícita para um caso bonitinho em R4 ou em S4, e deram todas as soluções em termos de uma coisinha de álgebra linear. Para provar que isso eram todas elas, eles fizeram toda uma macuracutaia de pegar isso, reescrever como um problema para fibrados vetoriais holomorfos, então coisas em geometria complexa, e aí eles pegaram isso e reescreveram como um problema de álgebra. E lá eles fizeram alguma contagem e saíram com essa dimensão. Então, nesse paper você tem coisas de geometria riemanniana, você tem coisas de geometria algébrica, você tem coisas de geometria complexa bizarras. Eles também usaram em algum ponto ali coisas tipo teoria do índice. O teorema do índice de Atiyah e Singer é um negócio muito, muito bonito que te dá a relação entre propriedades topológicas de um espaço e propriedades de um operador nesse espaço. Então, é um negócio que te dá algo entre análise, certo? E topologia. Então, e eles também usaram isso para provar coisas sobre a dimensão dos espaços instantons.
E até porque faz sentido, certo? Essas equações, que nem eu falei, isso aqui são EDPs. Certo? Então, eles estão olhando para espaços de soluções de EDPs, usando topologia, geometria algébrica e não sei o que, para provar essa coisa. O que aconteceu a partir daí foi que, com essas técnicas que eles desenvolveram, esses teoremas que eles provaram, o Donaldson olhou para o espaço dos instantons, de novo fez alguma mágica e provou que existem duas coisas. Existem variedades topológicas de dimensão 4 que não têm estrutura diferenciável. Você não consegue colocar estrutura diferenciável em cima de certas variedades topológicas de dimensão 4. Isso saiu graças à teoria de Gauge, graças ao espaço dos instantons. Ou você também pode concluir que existem espaços euclidianos, existem R4s que não são diffeomorfos ao R4 usual. E não só isso, existe um número incontável, não enumerável, de R4s que não são diffeomorfos ao R4 usual. Às vezes se chama de fake R4s. Certo? E o que deu essa beleza foi uma medalha Fields para o Donaldson. Ok? Depois disso, isso explodiu em aplicações de teoria de Gauge para achar invariantes topológicos. E isso também deu em tentativas de usar equações diferentes da física para achar esses invariantes topológicos. Certo? Então, e aí já começa a ficar coisas mais recentes. Então, vou fazer uma listinha aqui. Uma coisa legal. Você tem uma equação que se chama equação de Seiberg-Witten. E o que isso te dá de legal também com os instantons, mas a partir daqui acho que é mais interessante, coisas que se chamam homologia de Floer. Ok? E essas coisas te dão jeitos de estudar topologia de espaços e, de alguma forma, isso aqui deu em aplicações em geometria de contato. Se você não sabe, geometria de contato bom, se você sabe o que é geometria simplética, a geometria de contato é tipo a geometria simplética, porém em dimensão ímpar ao invés de par. Então, dessa nova equação, dessa equação diferente da física, isso aqui seria, tipo, substituir a equação de Young-Mills por uma equação um pouco diferente e olhar para esses espaços de conexões que satisfazem essa equação, fazer umas maracutaias de topologia algébrica, essa coisa que se chama homologia de Floer, e você consegue fazer aplicações de geometria de contato. A saber, foi provada uma conjectura que já existe há algum tempo, a conjectura de Einstein, sobre a existência de certas órbitas de Hebb, eu acho. O João provavelmente sabe mais disso do que eu. Qualquer pessoa sabe mais disso que eu, mas enfim. Foram provadas coisas importantes em geometria de contato usando teoria de Gauge com essa equação de Seiberg-Witten. O que mais? O que mais que tem? Tem essas coisinhas que se chamam TQFTs. São Topological Quantum Field Theories. Elas são coisas relacionadas também com a teoria de Gauge, relacionadas com topologia e relacionadas também com física da matéria condensada. E isso aqui também é super condensada. Isso aqui também é super atual. Eu assisti um congresso sobre isso aqui, sobre essas coisas de TQFTs e física da matéria condensada, um congresso de matemáticos e físicos no ano passado, com bastante gente importante da área. Então, isso aqui é super atual. Entre coisas de invariantes topológicos, você tem coisas com nós. Certo? Isso aqui também super relevante e super atual. Com relevante atual, essas coisas de homologia de Floer e de invariantes topológicos por nós vai ter, se vocês não sabem o que é, o MSRI
que é um instituto de matemática que fica perto de Berkeley, da Universidade de Califórnia em Berkeley. Ele tem semestres temáticos em que pesquisadores ficam lá um semestre fazendo pesquisa juntos. O tema do segundo semestre de 2022 tem 2 temas. Um deles é análise e geometria de teorias de Gauge, onde eles vão olhar algumas equações da teoria de Gauge que são mais recentes. O outro tema é essas coisas com homologia de Floer, então essas coisas de topologia algébrica usando essas coisas de teoria de Gauge. Então, de novo, super relevante, super atual, com gente muito, muito boa trabalhando nisso. E eu posso fazer uma pergunta que talvez, assim, não sei se a senhora pode saber ou não, mas o que você entende por homologia de Floer? Porque, tipo, pra mim, homologia de Floer, tipo, tem a ver com teoria de Morse, tipo... Tem. Tem. É uma generalização de dimensão infinita de teoria de Morse? Algo nesse sentido? Pode ser que eu tenha estudado só o caso de dimensão infinita. Eu acho. Mas eu também não sei muito. Aqui eu tô saindo em várias tangentes de coisas interessantes. Mas eu não sei muito a fundo de nenhuma delas. Eu só quero dar nomes para vocês. Certo. Ok. Isso, tá. Mais. Então, se você gosta de coisas um pouco mais algébricas, a equação de Kapustin-Witten, que saiu em 2007, dá um jeito de você reinterpretar em termos de teoria de Gauge um certo negócio que se chama o programa de Langlands. Ok? E aqui eu não sei nada sobre. O que eu sei é que isso aqui tem a ver com teoria dos números, tem a ver com teoria das representações e tem a ver com geometria algébrica. E eu também sei que esse negócio, isso aqui, esse programa de Langlands é um negócio extremamente importante. E o Langlands ganhou o Abel alguns anos atrás. Além disso, você tem coisas que se chamam higher gauge theories, em que agora você trata com coisas um pouco mais categóricas, literalmente, tipo, colocar categorias no meio da coisa. Ainda mais se você gosta de... Calma, esse acho que é, tipo, o último da minha lista. Para quem gosta de coisas que dão dinheiro. O problema do milênio. Um dos problemas do milênio, certo? Tem a ver com você conseguir provar que existe uma teoria quântica de campos, que é uma teoria de Young-Mills, que tem um certo negócio que se chama um mass gap. É uma coisa de física de partículas. Um jeito que tem se tentado resolver isso vem do lado da mecânica... Oi? Não? Desculpa, eu cliquei espaço sem querer e é tipo no microfone, perdão. Não, tá bom. Então, o problema do milênio tem a ver com Young-Mills. E eu assisti também recentemente uma palestra sobre isso, em que um professor de Stanford estava tentando pensar em jeitos de approach esse problema do ponto de vista de um negócio que se chama Lattice Gauge Theory, teoria de gauge na rede, eu acho que seria em português, Lattice Gauge Theory. E isso aqui é um negócio de mecânica estatística. Ou seja, esse é um negócio que tem coisas de probabilidade, né? Que estatística. O que eu achei interessante, porque é um jeito... um jeito diferente de você olhar para a teoria de Gauge. É um approach completamente diferente, certo? Você quer chegar no mesmo objeto, você quer olhar para essa teoria de Young-Mills, mas você
ao invés de vir do ponto de vista da geometria, você vem do ponto de vista da mecânica estatística. Bom, desculpa, e finalmente, né, eu não falei muito sobre isso, porque é o que eu faço, então eu nunca quero falar sobre isso, porque eu quero aprender coisas novas. Tem ponto de vista de EDPs, claro, né? A equação de Young-Mills e todas as equações aqui são EDPs, e você pode só estudar elas do ponto de vista de análise, que também se faz. Então, qual que é... isso. Qual é a conclusão de tudo isso? Qual é a conclusão dessa palestra toda, então, dessa monte de coisa que eu falei? A conclusão, para mim, disso aqui é que você tem esse negócio, que é muito bonito, que tem motivações físicas, inclusive uma motivação física fortíssima para estudar isso, tem a ver com o problema do milênio, essa coisa bonita que se chama o modelo padrão da física de partículas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, essa teoria máxima que os físicos têm nesse momento para explicar como que as forças do universo se comportam, que se chama modelo padrão, se escreve usando teorias de Young-Mills. Portanto, isso aqui é fundamental para a física, isso aqui aparece em muitos lugares na matemática, tanto como o próprio objeto de estudo, como com ferramentas para provar teoremas em outras áreas que não tem nada a ver. Por exemplo, o programa de Langlands, por exemplo, provar coisas sobre geometria de contato, são outras coisas. São coisas extremamente recentes, são coisas extremamente relevantes, são coisas que ganham muita medalha Fields. Se você quer trabalhar numa área que ganha medalha Fields o tempo todo, essa é uma ótima área. E tem gente no Brasil que faz algumas dessas coisas. Também é um ponto relevante. Dos comentários para o lado de geometria algébrica e de geometria complexa, tem um grupo da Unicamp que faz isso. Essas coisas de Seiberg-Witten e de homologias de Floer, não sei o que. Tem gente no IMPA que faz isso. O Vinícius Ramos no IMPA faz isso. Tem gente no IF que faz coisas de TQFTs e física da matéria condensada. E tem gente no IME que também olha, está começando a olhar para essas coisas de higher gauge theories. Por exemplo, eu acho que o meu ex-orientador, o Christian, olha para coisas assim. Inclusive, eu acho que ele tem um aluno de mestrado que vai estudar essas coisas aqui. Então, é isso. Eu espero não ter enchido muito o saco de vocês. Desculpa que eu falei um monte. Eu espero ter convencido alguém de alguma coisa aqui. Ou não, espero só tenha sido divertido, pelo menos. E eu acabei. Desculpa. Não encheu o saco de ninguém, não, Patrícia. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade para falar com a gente. Foi muito legal. É muito legal ver essas coisas. Essas teorias matemáticas que tem muita física, não sei, eu gosto disso. Então, antes de eu fazer perguntas bobas, alguém tem alguma pergunta? Bruno, você levantou a mão? Tem alguma pergunta? Sim, eu tenho. Oi, eu queria perguntar. Olá, tudo bem? Eu queria perguntar se a geometria de Cartan, que também estuda conexões sobre fibrados principais, é uma teoria de Gauge? Acho que geralmente quando você fala o que é uma teoria de Gauge, você quer dizer uma dessas equações diferenciais que você quer que uma conexão satisfaça. Você chamaria uma teoria de Gauge isso. Mas, quer dizer, do ponto de vista de teorias de Gauge estudam conexões em fibrados, então se estuda conexões em fibrados, tem relação, no mínimo, certo? Mas eu não sei o que se chama de geometria de Cartan. Assim, no livro do Sharp, de geometria diferencial, ele define exatamente assim, né? Geometria de Cartan é o estudo de conexões em fibrados principais, é assim. Aí eu não sei se são sinônimos, ou se uma
área fica em tópicos mais geométricos. Calma. É isso que eu queria saber. Não sei, a Wikipédia me diz, e aí você me diz se é isso que você está pensando, que uma conexão de Cartan é uma generalização da noção de uma conexão afim. Nesse caso, eu estou sempre trabalhando com conexões afins. Então, talvez seja, você possa enxergar como uma generalização. Eu perdi a tela do Google Meet agora, cara. Achei. Pronto. Então, talvez você possa ver isso como sendo uma generalização. Porém, eu não sei. Obrigado. Guilherme, eu acho que está com a mão levantada também. Sim, obrigado. Obrigado pela palestra, Patrícia, foi bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre aquele ponto que você comentou de você meio que representar a sua conexão para um potencial, né, ou uma forma somado com uma derivada. Uhum. Eu já li um pouco sobre variedades de Weyl e coisas do tipo, em que ele propôs a ideia de conexões com uma aplicação que vai do espaço de formas, né, sobre o seu fibrado principal lá. No caso lá era tipo o produto com R4, né, espaço-tempo. E então a conexão seria essa aplicação, que pegava formas e levava numa outra forma, né, digamos assim. Você tem uma phi, que seria essa conexão, né, daí ela atua num objeto e leva numa phi de sigma menos uma derivada de uma função. Essa é a ideia que você, digamos, trouxe quando você comentou de você pegar uma matriz lá, né, que representa sua forma. Ou não ficou claro o que eu quis dizer? Posso tentar repetir? Sim, por favor, calma. Porque eu entendi que você está dizendo que você quer representar uma conexão como sendo um negócio que pega uma forma e leva nessa forma somada com uma derivada? Perdão, eu falei errado, né? Eu me misturei. Você pega uma seção, né? Você pega uma sigma, por exemplo, uma seção, e você leva digamos, numa phi de sigma menos uma derivada de uma função. Aliás, o diferencial, né, que vai ser a sua forma. Não sei se você já leu algo do tipo assim, mas é porque isso eu li um pouco no contexto de variedades de Weyl, que foi meio que, tipo assim, coisas que eles fizeram para meio que justificar matematicamente a proposta do Weyl lá atrás, quando ele trouxe essas ideias do eletromagnetismo e tudo mais. Eu posso até abrir aqui eu não sei o que é uma variedade de Weyl, mas para mim, se você fala que você pega uma seção e você leva ela em FIDS, você está tirando... Mas você está tirando uma forma da seção? Posso usar? Eu estou fazendo essa pergunta. Por favor, Pedro, por favor, pode interromper. Qual cobrado? Eu abri o PDF aqui para deixar mais claro, né? Então, a ideia lá é o seguinte, eles partem da ideia de você ter uma classe conforme de métricas, digamos G, e daí essa classe conforme a sua relação de equivalência vai ser certas exponenciais de funções suaves, né, multiplicadas por uma métrica que você fixa, por exemplo. Então, aí... Opa, tô passando um ônibus aqui, perdão. O que eles fazem é, tipo assim, no material aqui, eles chamam de conexão, uma aplicação φ maiúsculo, que pega, digamos, uma dessas métricas, né, exponencial de uma função vezes um sigma, e leva num φ de sigma menos um diferencial da função. Não sei se ficou muito claro ainda. Mas é porque, quando eu li esse material, isso não ficou claro para mim, essa expressão, sabe? Eles dizem exatamente isso. Uma conexão pode ser vista como essa aplicação φ, que pega cada seção global de um fibrado principal e leva numa aplicação desse tipo que eu te falei. E, assim, quando eu li, não ficou muito claro para mim o que isso queria dizer e tal, só que foi, assim, me parece muito com o que você disse dessa ideia de você escrever aquele A mais um DF, por exemplo, como está na tela. Tá, calma. Só duas coisas. Uma, se o seu fibrado tem uma seção global, ele é trivial. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eu me lembro... Eu não sei o que é uma variedade de Weyl. Eu sei que essa coisa da exponencial da métrica... o nome gauge veio mais ou menos desse contexto, porque os físicos estavam tentando conciliar o eletromagnetismo com
quântica? Não, não era quântica. Eu não lembro o que ele estava fazendo. Era com a gravidade, né? Eles Com a queriam gravidade, isso, tentar obrigada. unificar aquele potencial, né? Para você Isso. ter tanto eletromagnetismo quanto gravidade. Isso, exatamente. Então, ele estava tentando fazer isso, então, justamente, ele estava olhando para a métrica, né? Agora, eu nunca li bonitinho o que ele tentou fazer, mas eu sei que ele estava tentando fazer essas coisas. Mas quando eu olho para essa soma, esse DF, isso, para mim, é uma transformação de gauge. E isso, o que eu estou dizendo é que eu estou pegando uma conexão e escrevendo ela como uma conexão mais um certo DF, e isso aqui é uma transformação de gauge. Ou eu posso dizer que essas duas conexões, ATIL e A, estão numa mesma classe de equivalência, em que elas são relacionadas por uma transformação de gauge. É isso que eu quero dizer quando eu coloco esse DF. Provavelmente, bom, eu não sei com relação a chamar esse feed de conexão, eu acho que eu ainda não entendi direito, mas tem a ver, certo, com isso, né? Essa ideia de tentar escrever esses objetos de uma forma que eles tenham essa invariância de gauge. Isso é importante. Os físicos procuram isso nas teorias deles. Agora, especificamente esse feed, um exponencial de um negócio, eu também não sei do que se trata. Perfeito, não, obrigado. Assim, é a mesma cara, sabe? Por isso que me despertou Sim, a curiosidade. sim, sim. Uhum. Você teria alguma sugestão de material para dar uma lida sobre essa espécie de representação aí da conexão? Digamos, desse ATIL igual a A mais um DF? Bom, o livro que eu costumo recomendar para as pessoas para estudar teoria de gauge, eu gosto muito, é o livro... Não, porque isso não vai dar certo. Tá. Tem duas recomendações. Tem o livro do John Bass, que chama algo do tipo Knots, Gauge Fields and Gravity, eu acho. É alguma permutação destas palavras aqui, mas ele não fala de fibrados principais, ele só fala de fibrados vetoriais. Livros que eu gosto que falam de fibrados principais. Bom, não sei, sempre tem o Kobayashi no Mizu, mas acho que isso é um pouco sacanagem de recomendar, porque acho que as pessoas não usam isso para estudar nada, elas usam só de referência, tipo, preciso citar um teorema. Eu acho que só para aprender fibrados principais, tem umas notas de aula do Marius Krennic. Claro, é que ele nunca diz o que é uma transformação de gauge explicitamente. Ele não fala sobre coisa, é só sobre os fibrados mesmo. Sim. Não, com certeza. Foi lá que eu aprendi fibrados. Então, para fibrados, notas de aula do Marius. Agora, como que você acha isso online é outra história. Você pode pedir pro Pietro te mandar. Eu tenho. Mas... Eu também tenho. É que não tem um nome muito bom. Se chama, tipo, Masterclass 2015. Isso, obrigada. Obrigada, João. Beleza. Obrigado. Eu vou mandar aqui no chat o livro que eu dei uma lida sobre essa coisa que eu falei. Não sei se você tiver interesse de olhar depois e tal. Tem. Mas é esse que eu mandei aí. É um livro de um matemático, né? Que ele escreve um livro do Forward. Exatamente. Eu adoro esse livro. Eu nunca li, ele é muito bom, né? Livro. Só que esse trecho especificamente aí no capítulo 9 dele, que é de Gauge Theories, esse trecho para mim ainda é um pouco obscuro. Dessa parte de escrever a conexão, como eu te falei, né? Olhando para ela como uma aplicação. Enfim. Mas obrigado, foi bem legal e parabéns, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Só um detalhe que eu acho que teve umas coisas aí que eu não entendi direito. Então, primeiro que aquela sua representação ali não era de uma conexão, né? Era de uma aplicação que você chamou de gauge, certo? Tudo isso que a gente estava falando. Aqui? A igual a... O que eu estou dizendo é, se eu escrevo um novo potencial, que é uma conexão, como a soma de uma certa conexão com uma outra forma, isso também é uma conexão, e isso aqui é uma transformação de gauge, e isso aqui não afeta o meu campo. Então,
A ação de somar esse DF é uma Certo. transformação de gauge, e o que eu estou dizendo aqui, a transformação de gauge de uma conexão dá uma conexão. Então. E depois você falou alguma coisa que se um fibrado tem uma seção global, então ele era trivial. Você estava falando se tivesse um referencial global, né? Não, Um fibrado principal, se um fibrado principal tem uma seção global, se te ajuda a pensar em fibrados vetoriais, um fibrado... Sabe o que é o frame bundle? não. Digo, se você me disser o que é, talvez eu saiba. Mas, não. Tá. Um fibrado vetorial pode ter seções globais, em particular ele tem a seção 0, né? Então, e aí sim, se você tem um referencial global, o seu fibrado vetorial é trivial. O frame bundle é um fibrado principal, que é o fibrado dos referenciais de um fibrado vetorial. Então, se você tem uma seção global, quer dizer que você tem um referencial global. Quer dizer que tem trivialidade ali. Então, isso é um dos jeitos que fibrados principais e vetoriais diferem em como você trata eles. Certo. Então, desculpa, eu tinha entendido errado. E eu acho que muito obrigado. O João tá bom. Por favor, professor. Eu tenho medo agora. Não, lá, não tenhas medo. Eu gostei muito. Obrigado pela palestra. Deixa só baixar a mão. Queria só perguntar, porque tu tinhas dito que, como a gente pensa em teorias de gauge, é como sendo uma destas equações e depois tem tipo uma outra teoria de gauge com outra equação. Tu, disseste que no início querias muito entender tipo teorias quânticas de campos e assim, tens tipo alguma teoria de gauge preferida que gostas mais de trabalhar? Ou trabalhas mais em tipo teoria de gauge em geral para qualquer equação? E qual é que é a... Bom, o que eu estudei foi ou conexões em geral, eu provei, estudei no mestrado, né, teoremas que provam coisas só para conexões em geral, ou equação de Young-Mills. Então, eu só sei equação de Young-Mills. Eu gostaria muito de, a partir daqui, começar a fazer coisas que não sejam Young-Mills, porque elas têm essas aplicações mais recentes, então, tipo Seiberg-Witten, tipo Kapustin-Witten, essas que eu escrevi aqui, né? Mas tem outras equações que são importantes além dessas, mas eu, neste momento, não sei nada sobre nenhuma delas, eu só sei Young-Mills, e olhe lá. Ok, mas não consegues ter tipo um instinto de, em geral, tipo os problemas são mais ou menos parecidos, mas as técnicas mudam, ou muda tudo um pouco quando se muda as equações de uma para a outra? Então, o que eu sei sobre o que difere nas equações, por exemplo, eu sei que em Seiberg-Witten a graça delas é que elas são mais simples do que Young-Mills, porque o que acontece aqui é que você põe os negócios de supersimetria, o que quer dizer, matematicamente, eu acho que era que você aumenta a sua álgebra de Lie, eu acho, para ter coisas que são mais comutativas, ou qualquer coisa nesse sentido, então você... eu acho que isso aqui é mais simples de trabalhar do que Young-Mills. Inclusive, dá para provar o teorema do Donaldson, ao invés de usar a equação de Young-Mills, para instantão você pode usar essas equações de monopolo, e eu entendo que o teorema sai tipo, muito mais fácil do que com Young-Mills. Então, eu sei que isso aqui, Seiberg-Witten, é muito mais tratável de alguma forma do que Young-Mills. Ok. Mas, para os físicos, interessa muito o Young-Mills ainda. Eu não sei o que tem nas outras equações. Eu nunca, não cheguei ainda a ler muito a respeito. Então, por exemplo, eu não sei qual é a graça de Kapustin-Witten. Eu posso contar porque, aqui só para não parecerem perguntas sem propósito, porque eu conheço um pouquinho, só fiz tipo um mini curso, estudei um pouquinho de teoria de conexões planas, e estudar o espaço de módulo e de conexões planas. E às vezes parece que as outras teorias de gauge talvez sejam parecidas e eu não faço ideia o quanto é que dá para transportar ou não as coisas que aprendi num problema específico para outros. Era só por isso. Espero que dê. Mas obrigado, gostei muito. Muitíssimo obrigado, Patrícia.
Foi bem legal mesmo. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de falar bem mais do que originalmente tinha te pedido. É muito legal. Desculpa. Não precisa se desculpar. A gente que agradece. Então, por favor, não se desculpe. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi muito legal. E... Acho que eu vou encerrar a gravação, então, tá? acho uma boa. Então, uma vez que encerrar a gravação, eu já fiz perguntas bobas, vou fazer perguntas ainda mais bobas.